As disputas pelos apoios no segundo turno. O PT, Lula e a Frente Democrática recebem o apoio formal do PDT, com Carlos Lupe comandando uma reunião em que, por unanimidade, o PDT resgata e ressuscita a força brisolista e declara o apoio a Lula incondicional do PDT. Então, mantendo a tradição do partido que cerrou fileiras com o PT nos momentos mais graves da história brasileira, inclusive em 89, quando o Brizola transferiu todos os votos dele, não eram poucos. O Brizola teve 15% dos votos, o Lula 15,5%. O Brizola ficou em terceiro, passou uma semana, ele estava segurando a mão do Lula, fazendo campanha no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e o Lula ganhou no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, que eram dois redutos brizolistas. O Brizola repassou todos os apoios, todos os votos que ele tinha para o Lula, numa aliança de muita fidelidade, de muita força, como era característica do grande Leonel Brizola, aquele que é o presidente de sempre, de honra e eterno do PDT. Ciro Gomes, logo depois da reunião na Executiva Nacional, gravou um vídeo em que não cita o nome de Lula, mas diz que está junto com o partido na decisão tomada. Eu vou trazer aqui e depois vou passar o vídeo do Ciro. Importante, vamos valorizar aqui nesse momento de combate, de resistência ao fascismo. O Ciro Gomes gravou um vídeo em que ele fala que a decisão tomada pelo PDT é a última saída para a defesa da democracia. Ele não cita o Lula, bem da verdade. Ele diz: eu espero que essa decisão ajude a oxigenar temporariamente que seja a nossa democracia. Acompanho a decisão do meu partido. Frente às circunstâncias, é a última saída. Foi a afirmação de Ciro Gomes. Bom, então é um apoio do PDT formal e o apoio de Ciro Gomes. Deixa eu passar aqui o vídeo com o apoio do candidato do PDT, Ciro Gomes. Vamos lá. É curtinho, viu, gente? Vamos lá. Meus amigos e amigas, acabamos de realizar deixa eu voltar aqui. Vamos de novo. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional ampliada do PDT, em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Muito bem, essa aí é o trecho principal da fala de Ciro Gomes. Então eu agradeço aqui, passamos a fala de Ciro Gomes. Eu acho que mais importante do que o Ciro, que teve 3% dos votos, é o PDT. E hoje eu escrevi um artigo sobre isso, daqui a pouco eu falo. Então, apoio formal do PDT, apoio formal do Cidadania, que é o partido do Roberto Freire, que elegeu 4 deputados, é um partido que hoje sobrevive em federação com o PSDB, mas declarou também o apoio. Aliás, ontem, o Freire já tinha soltado uma nota sugerindo o apoio ao Lula, e hoje a executiva do Cidadania, Partido Cidadania, antigo Partidão, declarou apoio a Lula, o Cidadania, que elegeu 4 deputados federais nesta eleição. Então temos o PDT, o Cidadania, o Armínio Fraga, que foi economista, do governo Fernando Henrique e que é muito próximo aí dos liberais e do mercado, tinha dito que se fosse ao segundo turno, ele que apoiou a Simone Tebet no primeiro, se fosse ao segundo turno, ele anularia o voto. Mas hoje ele mudou. Diante da gravidade e do risco para a democracia, o Armínio Fraga declarou voto em Lula também. Então temos Armínio Fraga, temos o PDT, temos o Cidadania, temos o Ciro, que acompanha também o PDT. O Armínio Fraga, para quem não lembra, é esse aqui, ex-presidente do Banco Central, ligado ao Fernando Henrique e tal. Bom, então esses aí são os apoios ao Lula. Do lado do Bolsonaro, o que veio? Para a gente fazer o papel jornalístico aqui. Zema, governador de Minas, que no primeiro turno, com vergonha e com medo, porque o Lula iria ganhar e ganhou a eleição em Minas, ele não quis se posicionar.
acabou se posicionando só agora no segundo turno. Então, o Zema declara apoio a Jair Bolsonaro. O Zema que no primeiro turno não quis declarar apoio a Bolsonaro. Disse que estava com o candidato do partido dele, que é o Partido Novo. Então, Zema com o Bolsonaro. E de São Paulo veio um movimento bastante confuso, mas que é importante registrar. Rodrigo Garcia, do PSDB. Último. Sabe aquela coisa do último imperador, quando cai o império, o cara sai, os bárbaros entram em Roma ou em Constantinopla e o imperador sai fugido? O Rodrigo Garcia é o último dos imperadores tucanos no governo de São Paulo. É o último. E não foi para o segundo turno na eleição para governador. O PSDB tem algumas disputas pelo país e alguns achavam que o PSDB pode apoiar o Haddad em São Paulo, em troca o PT apoia Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Não, porque o PSDB, isso seria se houvesse um partido ainda de verdade nacionalmente. O PSDB acabou como força nacional. Desapareceu. Foi engolido pelo golpe e pela barbárie que ele mesmo ajudou a engendrar desde 2016. O PSDB desaparece como força nacional e aí é um salve-se quem puder. Em São Paulo, o Rodrigo Garcia declara apoio ao bolsonarista Tarcísio. Em Pernambuco, a Raquel Lira, a informação que eu acabo de receber, se alinha com o Bolsonaro, porque vai enfrentar uma Marília Reis apoiada por Lula. E no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite diz que vê com bons olhos conversas com o PT. Daqui a pouco vamos conversar com uma legítima e histórica dirigente e representante do PT do Rio Grande do Sul para trazer e explicar para a gente esse quadro complexo no Rio Grande do Sul, onde o PT, por 2.000 votos, não foi ao segundo turno. Né? Então o PSDB, como força nacional, desaparece, perde, inclusive, essa capacidade de negociação nacional. O Tasso Gereissati declara apoio ao Lula. A Luísio Nunes Ferreira já havia declarado. O José Serra não conseguiu se eleger nem deputado em São Paulo. E a bancada federal do PSDB, presta atenção, a bancada federal em todo o Brasil, 13 deputados federais. Menos do que a Federação PSOL-Rede. O PSDB vira um partido de pequeno porte nacionalmente e é um salve-se quem puder. Rodrigo Garcia declara apoio ao Tarcísio. Sabe o que o Tarcísio fala? Não sei se eu quero o Rodrigo no meu palanque. Porque nós fazemos uma campanha aqui de oposição, de renovação em São Paulo. Mas o Bolsonaro falou, eu quero o apoio dele. E apareceram juntos no aeroporto em São Paulo. E o Rodrigo Garcia, então, declara apoio ao Bolsonaro e ao Tarcísio. Então, a bolsonarização do último tucano a governar São Paulo. O Dória já tinha feito isso, né? O Bolsodória. Mas ali ele fez para ganhar. Aqui o Rodrigo está fazendo com tudo perdido para salvar uma ou duas secretarias. Salvar algo. É um bote. É o Titanic afundando e o cara corre para um bote para botar a família dele ali para ver se salva.